7º ano, sejam bem-vindos à nossa revisão de ciências, né? Hoje vamos falar da diversidade das plantas, os órgãos vegetativos das plantas e os órgãos reprodutores, né? Vocês sabem que as plantas, elas possuem partes, né? Raiz, caule, folhas, flores e frutos, e cada um tem a sua função, tá? E aí nós temos vários tipos de plantas, como as briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Mas, professora, o que é isso? Vamos lá. As briófitas são as primeiras plantas onde elas não possuem raiz nem caule estendido. Ela possui apenas folhas, né? Que é aquele fungos, vamos dizer, o lodo que fica nas paredes, né? São as briófitas. Então, o seu sistema não é totalmente desenvolvido, é um pouco retraído. E aí nós vamos para as pteridófitas, que são a segunda espécie de plantas, que também tem um pouco mais de desenvolvido do que as briófitas, porém não é tão desenvolvidos como as gimnospermas. Vamos lá, ela possui raiz, mas o caule dela, ela não possui caule grande, né? Ela não possui caule grande, com a estrutura de vasos, né? Não possui folhas, mas ela também não possui frutos, certo? Ela pode até possuir flores, mas elas não possuem frutos. E aí vamos para a angiospermas. Ela é um pouco mais desenvolvida do que as outras duas, ou seja, ela já tem raiz, já tem caule, já tem folhas e já tem flores, porém ela não tem frutos, certo? Ela não possui frutos. E a planta mais completa são a angiospermas, que são as plantas que possuem toda a sua estrutura, tá? E aí vamos para o órgão vegetativo das plantas. Esses órgãos vegetativos são as partes das plantas e as suas funções. Temos aí a raiz. A raiz é a parte da planta que segura na terra, certo? Aí temos a raiz, a região da raiz, onde tem a sua estrutura e as suas ramificações, né? E aí ela vai ter a ramificação na parte mais externa, vai ter a região polífera, onde ela tira do solo os nutrientes, água e sais minerais, e a região de reprodução celular, que seria a parte mais profunda da raiz, e uma coifa, que seria uma cubinha, uma tampinha que protegem a parte reprodutora dessa planta, certo? E aí temos vários tipos de raiz. Tem a raiz perpendicular ou axial, que é aquela raiz que tem umas ramificações em toda a sua estrutura. Tem uma raiz vasiculada, que é aquela raiz cheia de polinho, como a gente pode ver no coentro, aquelas mãos de raiz. Temos a raiz tuberosa, que é aquela raiz onde nós consumimos, que é a cenoura, a macaxeira, a batata. Tem uma raiz tabular. Essas árvores, como as figueiras, apresentam raízes que se mantêm firmes no solo. Elas são raízes que lembram tábuas, né? Que ela é estendida assim. E é muito alta essas tábuas, né? Isso. E elas ajudam na fixação da planta, ou seja, para a planta não cair, né? Elas são mais fortes. Tem a raiz respiratória, que aí a gente pode ver muito nos manguezais, que é aquela raiz para fora, porque a terra é alagada, então elas vão um pouquinho para fora. E a raiz sugadora, como a do cipó, que elas se encaixam em cima das outras plantas e ela tira das outras plantas os seus nutrientes, tá? Depois da raiz nós temos o caule, né? O caule, ele possui vasos liberiano, que produz a seiva orgânica e lança, e tem os vasos lenhosos, que conduzem a seiva bruta. Vai a seiva bruta transformada, volta a seiva liberiana, que é a seiva orgânica, ou seja, com os nutrientes para o restante da planta, né? Porque, como vocês sabem, as plantas produzem seus próprios alimentos, elas são autotróficas. Então, elas produzem esse alimento através da fotossíntese nas folhas, recebendo luz e calor do sol, né? Mais o gás carbônico, certo? As briófitas não apresentam vasos condutores de seiva. As substâncias nessas plantas são transformadas de célula em célula, tá? E aí temos as regiões do caule. O caule, assim como a raiz, possui regiões onde dá intensa reprodução celular. Essas regiões são denominadas gemas ou brotos, tá? E aí temos os tipos de caule. Temos o tronco, que é o caule das árvores em geral, que possui uma base mais grossa. Temos a estipe, que é o típico das palmeiras e dos coqueiros.
geralmente não tem ramificações e no ápice apresenta quantidade razoável de folhas. Temos como, que é um caule que não apresenta ramificação. Temos a haste, que é um caule tenro e verde, normalmente encontrado com plantas herbáceas, como a roseira, o couve, o pimentão, a berinjela. E o estouro, caule que cresce paralelamente ao solo, ele é assim, e possui gemas de espaço em espaço. Essas gemas podem formar raízes e folhas, dando origem a novas plantas, como temos o morangueiro, né? E aí temos o cladódio, é um caule suculento que armazena água, é clorofilado e alguns possuem espinhos, que são folhas modificadas, como aqui no Nordeste, né? Temos muito dessas plantas, que é, por exemplo, o mandacaru, né? Agora vamos para os bulbos. São mais ou menos esféricos, né? Redondos, formados por um disco que apresenta pequenas raízes na sua parte inferior e folhas modificadas, dispostas umas sobre as outras na parte superior. É o caso da cebola. Há outros bulbos como o alho, o lírio, o açafrão e a palma de Santa Rita. Tuberculosos são os ricos em reservas nutritivas e repletos de pequenas gemas que produzem folhas para a região acima do solo, as raízes e modificações dentro do solo. A batata, né? Temos as rizomas, caules que crescem paralelamente à superfície, podem armazenar substâncias nutritivas e possuem muitas gemas, produtoras de folhas e raízes. São exemplos de plantas que apresentam rizomas: são o gengibre, a bananeira e a samambaia. E aí nós temos as adaptações do caule. As cavinhas são ramos bem finos que enrolam um suporte, né, para segurar. E temos os espinhos da rosa, porque esses espinhos não são folhas que nem o cacto, né? Eles são criados com proteção da planta. Esses espinhos não são verdadeiros, né? E aí vamos para as folhas, que é outra parte. As folhas, ela é responsável pela respiração das plantas, né? Possui o limbo, que é a lâmina da folha, que utilizam para suas respirações, né? E aí as folhas têm suas adaptações, como os espinhos. E temos aí a planta insetívora, a planta que come insetos, né? É uma adaptação da planta para conseguir alimentos, tá? E aí temos plantas venosas, né? Que são aquelas plantas que prejudicam a saúde. Agora, os órgãos reprodutores da angiospermas, como eu disse, ela é mais completa. Então, ela tem frutos e sementes. E as sementes e nos frutos é onde tem o seu órgão reprodutor. Nas sementes, é através das sementes que a planta se desenvolve. Na planta mesmo, ela tem o órgão reprodutor masculino e o feminino. Então, o órgão reprodutor masculino é o pólen. O pólen cai no bulbo da planta, que é onde está o seu órgão reprodutor feminino. Daí nasce o fruto e dentro do fruto tem as sementes que podem formar outras plantas, tá? Aí tem aí o androceu, a flor, o androceu, o giminiceu, né? Todos são responsáveis. E aí a planta pode se reproduzir, uma delas por polinização, que é o que eu falei, por fecundação e na formação dos frutos, né? E o fruto, temos o policarpo, temos vários tipos de frutos, temos frutos carnosos, temos frutos descendentes e descendentes. Temos também o peceu dos frutos, né, que é o simples, porque na verdade o fruto, por exemplo, o pseudo dos frutos, né, a gente acha que o caju, a parte da fruta do cajueiro é o caju, mas não é a castanha é o fruto, né? Aí vamos lá. Os frutos verdadeiros com sementes, as sementes são os frutos verdadeiros, né? Os frutos verdadeiros, eles possuem a semente dentro deles, né? Vamos lá. Aí temos aí múltiplos ou infrutescentes, cachos de flores ou inflorescentes, que uma vez secundário originam o conjunto de frutos ligados entre si, como a amora, o abacaxi, a jaca, o figo e outros, né?
E a semente é formada através disso. Vocês dão uma olhadinha na semente, que é a dispersão das sementes, a germinação das sementes, os hormônios, né, que podem ser gliberilinas e etilenos, certo? Então, meus amores, gostaram da revisão? Qualquer dúvida, entre em contato no livro, logo mais estaremos tirando as dúvidas, tá? Beijos, até a próxima aula. Tchau, tchau.